Mateus 26, do 36 ao 46. Glória a Deus. Mateus 26, do verso 36 ao 46. Texto bastante conhecido. Jesus no Getsemane, talvez a forma correta de falar seria Getsemane, né? Mas aqui em São João a gente fala Getsemane mesmo, né? Em seguida, Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos discípulos: sentem-se aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a sentir-se tomado de tristeza e de angústia. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. E adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível que passe de mim esse cálice. Se é possível que passe de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: então nem uma hora vocês puderam vigiar comigo? Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se pela segunda vez, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível que este cálice passe de mim sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os olhos deles estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: vocês ainda estão dormindo e descansando? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levante-se, vamos embora. Eis que o traidor se aproxima. Até aqui, meus queridos. Texto, como eu disse, muito conhecido, né? Talvez não, com certeza. Esse foi um momento. Oi, meu amor, você está aqui ouvindo a pregação, meu bem? Está prestando atenção na palavra. Com certeza esse foi o momento mais difícil de ser enfrentado. Às vezes nós somos surpreendidos com uma notícia da morte de algum parente, alguém que a gente ama, né? Dá aquele choque, aquele baque. Quem já passou por isso sabe. Você não sabe se chora, você não sabe se grita, você não sabe se congela, você não sabe se senta, se deita. É uma sensação das mais difíceis de se descrever. Às vezes a gente é surpreendido por outra situação, né? Algum desafio grande da vida. Mas, irmãos, não houve na face da terra nenhum homem que passou um desafio tão grande ou que enfrentou uma luta tão grande como o nosso Senhor Jesus. Na cruz do Calvário, mas também aqui no Getsemane, antes de ser crucificado. A angústia, a dor, ela é tão grande, tão dilacerante, que Jesus precisa se retirar, ele precisa ter esse momento, e ele também sente a necessidade de ter com ele pessoas, companheiros. E ele por 3 vezes vai ao Pai, ele coloca o seu rosto no seu braço, e ele clama ao Pai, ele suplica, mas em todas as vezes que ele volta, ele encontra os seus discípulos dormindo. E ele pergunta: por que vocês estão dormindo? Levante-se e orem, para que vocês não caiam em tentação. Para eles era muito difícil entender o que Jesus estava dizendo. Eles não compreendiam até aqui o que tudo aquilo significava. Mas o momento aqui era crítico, e foi o momento mais crítico da história. Não houve antes de Cristo, não haverá depois dele, um momento tão crítico como esse. Porque toda a ira de Deus, todo o peso da mão do Senhor, agora estava voltado no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele então, sentindo essas dores, sabendo o que lhe aguardava na cruz, ele então enfrenta o momento mais adverso da história. Mais adverso da história.
Talvez você pense assim: poucas pessoas já passaram pelo que eu passei. Eu já passei por adversidades difíceis. Eu acredito. Mas, irmãos, se juntarem todas as nossas adversidades, do momento em que vivemos ao nosso último suspiro, de toda a terra, não vai nem se comparar com o que Jesus enfrentou aqui no Getsêmani e no Calvário. E aí, meditando nessa palavra e lembrando de algumas pregações que fiz e que ouvi, veio o seguinte tema ao meu coração para a gente compartilhar aqui nessa noite. O que fazer diante de situações adversas? O que fazer diante de situações adversas? É interessante que quando a gente fala de ser humano, a gente vê as mais diferentes reações. Tem pessoas que diante da adversidade, elas se paralisam, elas congelam. Elas não sabem o que fazer, elas se entregam à dificuldade. Outras ficam procurando em meio à multidão, no seu círculo relacional, alguém que tenha a competência, o dinheiro, talvez o poder, enfim, alguma ferramenta que possa ajudá-la a sair daquela crise, daquela adversidade. Outros cometem um ato extremo. Já disse para vocês aqui que esses dados são antigos, eu não sei os dados de hoje, mas só no Brasil 11 mil pessoas cometem ato extremo todo ano. E o que é isso, senão uma reação diante da adversidade? Na verdade, a pessoa que comete um ato extremo, ela não está desejando, na verdade, deixar de viver. Ela deseja o não sofrer, fugir do sofrimento. Então nós vemos reações das mais diversas diante das adversidades. Mas Jesus vai ensinar para nós aqui no Getsêmani, nessa passagem, Ele nos ensina como reagirmos diante da adversidade, de uma maneira em que nós vamos glorificar o nome do Senhor, e de uma maneira que nós vamos enfrentar a adversidade, cumprindo o propósito de Deus, através das nossas vidas. Porque uma coisa é certa, falo isso para os mais novos que estão aqui, e falo isso também para os mais experientes. As adversidades, elas estão aí, elas aparecem, elas surgem. A Gi enfrentou uma há algumas horas atrás, enfrentou uma situação familiar ali, mas ela disse assim: eu vou para o culto, não tem lugar melhor para mim estar. O problema está aí, vamos resolver. Ele não vai se resolver se eu ficar em casa, então eu vou para o culto. E eu louvo a Deus pela vida dela, que a gente possa usar do exemplo dela. Não deixar de adorar a Deus por conta de um problema que surgiu. Pelo contrário, aqui nessa noite, nesse santo lugar, Deus vai dar direção para ela, vai acalmar ela, e ela vai poder acalmar a família também, tudo vai dar certo. Ela vai chegar lá e vai iluminar o seu lar. O que fazer diante de situações adversas? Primeiro, diante do exemplo de Jesus, reconheça o seu desespero, mas lembre-se das promessas de Deus. Reconheça o seu desespero, mas lembre-se das promessas de Deus. Irmãos, eu achei algo impressionante aqui no versículo 38. Jesus chama os discípulos, mas separa três: Pedro, Tiago e João. E diz assim para eles, levando consigo Pedro e os filhos de Zebedeu, começou a sentir-se tomado. Olha só, o Cristo, o homem Deus, ele se sente tomado de tristeza e de angústia. Olha só. Para aqueles hereges daquela época e de hoje, que dizem que Jesus era um holograma ou um espírito, ou apenas não tinha carne, não sofria dor, está aqui. A própria palavra de Deus, ela refuta essa heresia e confirma o Deus homem, o homem Deus. Ele não era 100% Deus, 100% homem, nem 50% Deus, nem 50% homem, ele é 100% Deus homem. Ele sentiu tristeza e angústia de morte. Olha só. E ele não tem vergonha de dizer isso para os seus discípulos: venham comigo, orem comigo, porque eu estou tomado de tristeza e de angústia de morte. Quantas vezes nós estamos angustiados, estamos entristecidos, talvez até entrando num processo de depressão,
ou de alguma doença da alma. E o que a gente faz? O Rodrigo chega e fala assim: a paz do Senhor, minha irmã, como você está? 100%. Nós, aí temos crente que ainda não converteu tudo, fala: se melhorar, estraga. Esse ainda falta um pouquinho na conversão, né? Se melhorar, estraga, pastor. Não, se melhorar, melhora, né? Diga: se melhorar, melhora. Aleluia. E a gente usa da máscara da autossuficiência. Ah, não, eu não vou procurar o pastor não, ele já tem as ocupações dele. É nada, mentira. A pessoa não está pensando se eu estou ocupado ou não, ela não está se importando com isso não. Autossuficiência. Eu não vou demonstrar fraqueza. Eu não quero que as pessoas me deixem de me olhar como aquele irmão, aquela irmã, aquela pessoa que não leva problema para ninguém, que encara tudo, que enfrenta tudo. Isso é a pior barca furada da face da terra. Feliz é aquele que reconhece os seus problemas, que reconhece a sua pequenez, sua miserabilidade, sua dependência de Deus e dos outros. Nós dependemos do Senhor e uns dos outros, irmãos. Estava brincando aqui com o irmão Sérgio. Está aí, ó. Eu não tinha condição de furar aquele buraco, irmãos. É só você olhar meu shape, não dá. 2 batidas com a cavadeira que eu der lá, acabou, irmãos. Vai para o hospital, dá febre. Não tem força, estrutura não dá. Mas ele tem força, sabe fazer. E fez. Uma coisa aparentemente simples, mas que eu não tinha como fazer. Aí eu vou lá, eu não dependo de irmão nenhum não. Eu vou fazer e depois vou lá no púlpito falar que eu fiz. Mas vou parar no hospital, né? Pedir para quem sabe. Tem coisas que eu peço para o Mário sabe. Tem coisas que o Gideone tem capacidade para fazer, que a Gi tem, que a Nidelce tem, eu não tenho. A Elaine faz coisas e muitas que eu não tenho capacidade de fazer. Jesus aqui nos dá uma lição, que nós precisamos reconhecer o nosso desespero, não ficarmos autossuficientes, não nos escondermos atrás de uma imagem de alguém que não tem problemas, mas reconhecer o nosso problema. Mas tem uma vírgula aqui: reconheça o seu desespero, vírgula, mas lembre-se das promessas de Deus. Jesus reconheceu o seu desespero e chamou seus companheiros para estar com ele, porque na hora difícil é melhor ser 2 do que 1. E esse texto não fala, ele nem fala para casamento, ele nem deveria ser usado para casamento especificamente, porque ele não está falando de casamento. Ele pode ser usado, mas não está falando de casamento. Ele está falando da vida em comunidade. Ele está falando da necessidade que nós temos uns dos outros. Isso é muito especial. Reconheça o seu desespero, mas lembre-se das promessas. Isaías 53, do 10 ao 11. Coloca ali para mim. Isaías 53, verso 10, 11. Todavia, ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Jesus sabia de tudo isso. Ele sabia que o trabalho dele no Calvário, a entrega dele, se reverteria no que eu estou vendo aqui. É injustos, pessoas perdoadas dos seus pecados, e que agora tem o seu nome escrito no livro da vida. Porém, a sua natureza humana sentiu o golpe, acusou. Então ele necessita da companhia. E quando tudo parecia desespero e angústia, ele se lembra das promessas, como essa, tem muitas, mas como essa de Isaías, no capítulo 53. E aí ele diz: Pai, contudo seja feita a tua vontade. Que coisa linda, meus irmãos. Diante da iminência do Calvário, o Cristo homem reconhece o seu desespero, mas acima de tudo se apega às promessas do Pai a seu respeito. Nós podemos pegar isso aqui com Jesus. Reconhecer o desespero. Reconheça que você tem problema sim.
que há situações na sua vida que precisam ser corrigidas, que se continuar do jeito que está não vai dar certo. Reconheça, não fique escondendo. E outra coisa, não fique escondendo as coisas debaixo do tapete. A gente tem essa tendência de empurrar com a barriga ou esconder debaixo do tapete. Vamos varrendo. A gente está vendo que tem coisa errada, tem coisa que está minando a nossa vida, tem coisa que está estragando nossos relacionamentos, estragando a nossa vida com as pessoas, ou com a gente, ou com Deus. Mas a gente vai, isso aqui não tem problema não. Não, isso aqui uma hora ou outra eu trato disso aqui. E vai jogando, vai jogando, vai jogando. E aí chega um momento que fica intratável. Então reconheça o problema. Mas lembre-se das promessas de Deus. É difícil, é complicado, aos olhos do homem é impossível. Mas Deus tem promessas gloriosas. Se há alguém quem pode mudar isso, é Cristo, é o Pai, e Jesus sabia disso. O que eu vou passar vai ser muito difícil. A dor, a angústia, a aflição. Tanto é que ele disse: se for possível, se houver alguma possibilidade de passar esse cálice adiante, para que eu não beba dele. Alguém aqui já colocou um pouquinho de fel na língua? Quem já colocou fel na boca? Já, Beth? É amargo mesmo, Beth? É horroroso, né? Diz que o fel é uma das coisas mais amargas que tem. E o tal do absinto também. Nem sei o que é isso. Tem gente que bebe esse troço aí, né? Mas o troço é amargo. Irmãos, era o cálice do fel. Meu Deus. Se for possível, Pai, faça. Mas todavia seja feita a tua vontade, como tu queres. Outra coisa interessante que Jesus nos ensina aqui nessa passagem do Getsêmani: mantenha uma atitude amável. Mesmo em situações adversas, mantenha uma postura amável, serena, pacífica. Tem gente, irmãos, que é 8 ou 80. Ou ele é um doce, ou ele é o troço mais azedo do mundo. Nós precisamos achar o ponto de equilíbrio na adversidade. Pensa bem, a situação já está ruim, não é verdade? A vaquinha atolou no brejo. Já viu vaca atolada no brejo? Tem que tirar logo, senão morre. Sabia disso? Vaca atolou no brejo, você tem que tirar logo, senão ela morre. Dependendo da vaca, é uma fortuna o prejuízo, né? A vaca atolou, não adianta ficar, a culpada foi a Elaine, não amarrou direito, ou não fechou a cerca. Atolou, o que nós temos que fazer? Eu e a Elaine temos que juntar força e tirar a vaca de lá. Depois nós vamos ver quem que errou, quem que não errou, vamos corrigir o que precisa ser corrigido. Então, em situações adversas, nós temos que manter uma atitude amável. Olha os versos 47 ao 52 aqui de Mateus 26. Enquanto Jesus ainda falava, eis que chegou Judas, um dos 12, com ele uma grande multidão com espadas e porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes e dos anciões do povo. Ora, o traidor tinha dado a eles um sinal: aquele que eu beijar é esse, prendam-no. E logo aproximando-se de Jesus, Judas disse: salve, mestre. É aquele amigo falso que fala: ô amigão, meu querido, minha querida. E o beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, o que você veio fazer? Nisto, aproximando-se eles, agarraram Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, vocês sabem quem que é? Mateus foi discreto. Mateus era crente discreto. Aí tem uns crentes aqui que já é mais indiscreto, fala o nome, né? Estendendo a mão, sacou da espada, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Então Jesus lhe disse: coloque a espada de volta no seu lugar, pois todos os que lançam mão da espada, a espada morrerão. Olha só, irmãos, mantenha uma atitude amável. Olha só, Jesus estava sendo traído por um dos seus, com um beijo, da forma mais triste e desprezível, por 30 moedas. Jesus valia mais do que o mundo todo e o universo. Ele foi trocado por 30 moedas, traído. E naquele cenário de traição, sabendo que ele aguardava, Pedro ficou nervoso, puxou da bainha a espada e cortou a orelha do Malco.
Irmãos, Jesus repreendeu Pedro duramente. Põe a espada no lugar. No Evangelho de Lucas, se eu não me engano, ou de Marcos, fala que Jesus colocou a orelha de volta, colou ali a orelha. Super bonder do céu, colou. Ao ser traído, qual que foi a atitude de Jesus? Uma situação adversa? Jesus manteve a amabilidade, manteve a sua serenidade, manteve a sua santidade. O que a gente aprende aqui? Situação adversa, não entre em desespero. Não dê lugar ao diabo. Mas mantenha-se amável. Peça calma. Respire 1, 2, 3, 15 segundos, 20, 1 minuto, 1 hora, se for preciso, saia um pouquinho. Enfim, vá para a presença de Deus. Mas mantenha o seu coração amável. Tem pessoas que dizem assim: eu vou parar de ser bom para os outros. Ser bom para os outros a gente só leva no nariz. Eu tenho outro conselho para te dar. Continue desse jeito, seja bom para todo mundo. Faça favor. Se você puder, não empresta, dê dinheiro. Credo, pastor, não sou trouxa? Emprestar, você arruma inimigo. Quando você dá, você conserva amigo. Pediu 1.000 para você, dá 50. Ou 1.000 eu não tenho, mas eu posso te dar 50 com todo o amor do coração. Você vai conservar um amigo para sempre. Agora você empresta 1.000, não paga, você fica com raiva, a pessoa vira a cara para você. Vou parar de ser bom para os outros. Não, seja bom sim, seja bom, faça o bem. O errado não é quem é bom, irmãos, o errado é quem trai. Jesus manteve a mesma postura, tanto que ele amou Judas até o fim. E Judas só não teve jeito porque se matou. Porque se tivesse se arrependido e procurado Jesus, estava perdoado igual Pedro. Porque eu não sei vocês, eu posso estar errado, é o meu pensamento, aí é eu, né? Isso aqui não é a Bíblia que está dizendo, mas para mim, Pedro pecou tão feio quanto Judas. Judas ainda justificou o pecado com dinheiro. Pedro foi covarde. Judas em nenhum momento falou assim: eu morrerei por ti, Senhor. Pedro disse umas 4, 5 vezes: eu morrerei pelo Senhor, ninguém põe a mão em ti. Porque se alguém... Quando o pescoço dele foi ameaçado, perna para quem tem. Não só ele, como todos os outros. Outra coisa interessante que a gente aprende aqui, o que fazer diante de situações adversas? Reconheça seu desespero, mas lembre-se das promessas. Segundo, mantenha uma atitude amável. Amável. Terceiro, transforme sua ansiedade em oração. Então, em situações adversas, o que a gente faz? A gente transforma a nossa ansiedade, a nossa angústia de morte, a nossa tristeza em oração. Não foi o que Jesus fez? Não veio a angústia, estava se aproximando o dia, foi crescendo aquilo dentro de Jesus. O que ele fez? Ele foi orar. E ele não fez isso só no Getsemane. Jesus fazia isso constantemente, todos os dias. Mas aqui foi algo diferente, porque ele, de uma forma mais intensa, ele chama os seus. Transforme a sua ansiedade em oração. Transforme a sua adversidade em oração. Jesus deixou para nós um ensino muito precioso, em meio a muitos outros. Devemos transformar a ansiedade, a adversidade, o medo e a angústia em oração. Está angustiado? Está triste? Está apreensivo? Está um conflito aí dentro de você? Angústia, medo, pavor, uma mistura aqui dentro? Oração. Vai para o Getsemane. Como, pastor? Eu não tenho dinheiro para ir para Israel. O Getsemane pode ser o teu quarto, pode ser a tua sala, pode ser o teu quintal, pode ser o fundo de vale. Vai lá um dia, escolhe um cantinho lá, leva um papelão para você sentar, e ali você clama a presença de Deus. O Getsemane pode ser qualquer lugar, porque não é o Getsemane, é a presença de Deus. Transforme a sua ansiedade em oração. Ore, derrama. Jesus, Lucas, que era médico, retrata essa passagem.
E ele diz que Jesus suava tanto enquanto orava, que ele suou sangue. Isso demonstra para nós a intensidade do clamor do Senhor. Clame ao Senhor, ore. E não saia do Getsêmani até que você não sinta o refrigério do céu descendo sobre você. Porque Jesus, quando ele volta a terceira vez e pega eles dormindo, o refrigério já tinha sido derramado. O Senhor o lembrou, o Pai lembrou ele das promessas, por exemplo, de Isaías, que ele veria o trabalho das suas mãos, que ele seria glorificado. Então o Cristo homem, ele reativa ali o seu ânimo, o Pai o reanima para a sua missão, e ele sai dali com o seu coração em refrigério. Tanto é que ele é traído e não muda a sua postura. Como um cordeiro manso, ele vai ao matadouro. Eu nunca vi, mas muitos de vocês já viram. E sabe de quando o cordeirinho, o carneiro, ele vai para o matadouro, ele vai mudo, ele não faz escândalo. Diferente do porco, que está afiando ainda a faca para enfiar, ele já está gritando. O cordeiro vai mudo, mudo, foi mudo. Por quê? Porque ele confiava no Pai. E a gente precisa confiar no Pai. Por último, o que fazer diante de situações adversas? Reconheça seu desespero, mas lembre-se das promessas. Mantenha uma atitude amável. Transforme sua ansiedade em oração. E por último, fique bom em selecionar seus pensamentos, pois você é e você vive o que você pensa. Fique bom em selecionar seus pensamentos, irmãos. Jesus foi para a presença de Deus. Os seus pensamentos, seu coração, tudo isso foi envolvido pelo Pai. O bálsamo, o refrigério que veio do Pai, trouxe paz à mente angustiada até a morte de Jesus, fazendo com que ele cumprisse a sua missão. Para encerrar, Filipenses 4, versos 6 e 7. Eu sei que todo mundo sabe decor, mas eu vou ler mesmo assim. Essas palavras do apóstolo Paulo invadiram a mente e o coração do nosso Senhor do Getsêmani. Olha que coisa especial. Não fiquem preocupados. A palavra preocupado já está dizendo o que é, né? Pré-ocupados. Pré-ocupação. Ocupação antecipada. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo. Sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês pela oração, pela súplica, com ações de graças. Não foi isso que Jesus fez no Getsêmani? Oração, súplica. Começa com oração. Aí, um grau a mais, súplica. Já se torna o suor da alma ali, a súplica a Deus. E ação de graças, até chegar na ação de graças. Aí quando você é capaz de parar de pedir e agradecer, você chegou no estágio em que você foi tomado pelo Espírito Santo. Verso 7. Olha só, então você faz tudo aquilo ali. E a paz de Deus, que excede todo entendimento. Que entendimento é isso? Humano, carnal. E a paz de Deus que excede, extrapola todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Irmãos, a Bíblia tem resposta para tudo, tem remédio para tudo e aponta caminho para tudo. Mas eu não sei o que a gente faz, que a gente consegue dar ouvido para tudo nesse mundo, menos para a palavra de Deus. Aqui, ó. Quando você busca a face do Senhor e ora, suplica, rende ações de graças. Verso 7, pode passar lá. E a paz de Deus. Irmãos, a paz do mundo já é uma coisa boa, né? Quando o mundo está em paz já é tão gostoso. Agora a paz de Deus é algo extraordinário. Porque a paz de Deus, ela extrapola, ela transcende tudo aquilo que é humano. A paz de Deus é capaz de fazer você, mesmo com alguém que você ama à beira da morte, você conseguir ver a vida colorida e ter esperança em Deus e saber que Deus está no controle de tudo. Mesmo que os seus negócios não estejam tão bem, as coisas não estão funcionando, tudo parece que vai acabar, mas há uma paz dentro de você que
fala e mostra para você que não é o fim, que Jesus está contigo. A paz de Deus faz você viver nesse mundo desprezível, dominado pelas trevas, mas você levanta todo dia com esperança e crendo que mesmo nesse mundo mau, o Senhor há de cuidar de você e dos seus, e que há uma obra para ser feita, e você então se enche de coragem em Deus para fazê-la. Vamos ficar de pé? Ficando em pé, feche seus olhos.